Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 10. Com objeto de conhecimento, planejamento e produção de entrevistas orais. Detalhamento, entrevistas jornalísticas orais, definição, norma padrão, linguagem verbal e visual. Muito bem, vamos então em busca de conhecimento. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso programa Ciência em Ação. Hoje nós temos a presença do professor Virgílio Guedes. Seja bem-vindo, professor. Olá Jucimara, olá telespectadores, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando em nome da ciência. Muito bem. Professor, nós amazonenses, quando sentimos bastante sede, normalmente a gente escuta aquela expressão: você comeu pirarucu salgado hoje? Conta pra gente qual é essa relação entre o pirarucu salgado e a sede. Ela existe mesmo? Bom, é uma pergunta bem interessante, né? A gente realmente aqui na nossa região, né, costuma ouvir bastante esse comentário, né? Porque o pirarucu, né, tem um pirarucu salgado, que ele tem ali um nível de sal para ser conservado, né? E a sede, ela é justamente uma resposta do nosso corpo quando algo está desequilibrado, né? Quando a gente sente sede é porque está faltando água ali no nosso organismo. Então, a sede, ela pode acontecer ali quando você faz uma atividade física, né, algum tipo de esforço, ali uma corrida, por exemplo, ou quando você se alimenta de alimentos muito salgados, como no caso do pirarucu salgado, ou até mesmo de doces, né? É normal você sentir aquela necessidade ali de tomar água logo depois que você se alimenta, uns 5 a 10 minutos depois de você consumir esses alimentos, né? Então, o que acontece? O sal, ele tem ali uma substância que ela faz mal para o nosso corpo, né? E quando ela entra ali na corrente sanguínea, né, as células elas começam a perder água e elas vão se desidratar. E aí a gente tem uma resposta lá no nosso cérebro, que é justamente a sede, que o nosso corpo está precisando de água. Então a gente precisa consumir água para voltar ali a equilibrar aqueles níveis de água ali no nosso corpo. Muito bem, professor. Belíssima explicação. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E é isso aí. Muito obrigada pela audiência de todos vocês e a gente se encontra no próximo programa. Muito bem, nós tivemos então o nosso talk show Ciência em Ação. Nós vimos ali duas pessoas, né? Uma fazendo perguntas e a outra respondendo a essas perguntas, né? Sobre aí um assunto, né, que é comum a todos, que é a ciência, né? Por que a gente sente... por que a gente sente sede aí, né? Tem vontade de beber água quando come aquele famoso pirarucu salgado. Então, que é um peixe muito, muito comum aqui na nossa região, certo? Então, vocês viram aí que tinha uma pessoa fazendo perguntas, outra respondendo diante de um tema, né? Um entrevistador e a pessoa que estava respondendo, um pesquisador, né? Alguém que era ali autoridade naquele assunto, autoridade na ciência, certinho? Então, nós temos esse vídeo é importante para nós iniciarmos a nossa aula, porque nós vamos tratar do gênero entrevista, né? E de forma oral. Então, nesse vídeo, vocês viram uma entrevista de forma oral. Essa entrevista, ela pode acontecer também de forma escrita, né? Como nós vamos também ver na nossa aula. Mas esse vídeo que nós acabamos de ver foi uma entrevista oral, certo? Vamos falar do gênero entrevista, então. Muito bem, o gênero entrevista, né? A entrevista ela é um gênero textual no campo jornalístico. Nós estamos vendo aí em algumas aulas que nós já tivemos, muitos gêneros textuais do campo jornalístico, né? Notícia, reportagem. E a entrevista, ela faz parte de um desses gêneros, né, dos gêneros jornalísticos, tá bom? Que possui grande circulação nas mídias digitais e costuma ser publicada em jornais e revistas, tá bom? Então, a circulação desse gênero, ele está ali, né, nas nossas mídias digitais e nós vimos em jornais, revistas, televisão, rádio, é muito comum esse gênero aparecer, principalmente nos famosos podcasts que nós temos hoje em dia, né, aí na internet. Vamos continuar.
tem como finalidade divulgar informações a respeito do entrevistado, quase sempre uma pessoa famosa do meio artístico, cultural, científico, político, religioso. Nós acabamos de ver aí uma entrevista, né, de cunho científico, né, uma pessoa aí com autoridade, um professor falando, né, com um cunho científico ali do tema, né, que estávamos tratando. Mas também pode partir de temas atuais, por exemplo, né? Tudo pode ser pauta aí, pode ser tema para uma entrevista, né? Como os temas atuais. Neste caso, a partir do tema, o especialista é convidado a participar dessa entrevista. Então, você quer falar sobre uma festa que acontece no seu município, né, aí na sua cidade, você vai chamar quem? Uma pessoa que é responsável por essa festa, uma pessoa que entende. A partir daí você vai ter conteúdo, né, para trabalhar dentro dessa entrevista. Esse gênero jornalístico nós encontramos muito nas pesquisas que nós vamos fazer, né? Pesquisas de trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de doutorado, mestrado, que as pessoas precisam fazer pesquisa, né? Precisam fazer entrevistas com pessoas ali de uma determinada localidade para ter material para sua escrita, certo? Continuando, esse gênero ele pode ser reproduzido de maneira escrita e oral, que eu acabei de falar para vocês, que vai depender do meio de propagação. Ou seja, se eu faço uma entrevista para o rádio, né, no rádio ela vai ser de forma oral, na TV de forma oral, nas redes sociais aí em formato de vídeo, né, vai ser de forma oral. Mas se for para uma revista, para um blog, para um site, e aí nós já vamos tê-la de forma escrita, tá bom? No nosso detalhamento dessa aula está pedindo aí então a entrevista oral, que foi o primeiro vídeo que nós vimos, mas nós vamos tratar das duas formas, tá? Continuando, diferente dos gêneros notícia e reportagem, a entrevista é exclusivamente marcada pelo diálogo constante entre a pessoa que realiza perguntas, o entrevistador e a pessoa que as responde, né? O entrevistado. Então vejam, olha só, nós estamos falando... Volta para mim, por favor, rapidinho a cartela. Muito bem, nós estamos falando então de um entrevistador e o entrevistado que nós vimos lá no vídeo. Por que eu quero que vocês tenham atenção aqui? Porque nós já falamos, inclusive em outras aulas, da notícia e reportagem, né? Diferente da notícia e da reportagem, a entrevista, que é o gênero que nós estamos trabalhando nessa aula, ela é exclusivamente marcada pelo diálogo constante. O que é isso, professor? Na notícia e na reportagem eu tenho aí outros elementos. Eu tenho um subtítulo, né? Eu tenho o lead. Lembram lá da nossa aula sobre lead? Pois é, eu tenho o lead e eu tenho outros detalhes. Às vezes aparece só uma fala ali do entrevistado. No nosso gênero entrevista, não, tá? Ela vai ser exclusivamente marcada por esse diálogo constante aí, ou seja, entre a pessoa que realiza perguntas, que eu chamo de entrevistador, e a pessoa que responde, o entrevistado. Então vocês já sabem, a partir de hoje não errem mais, que a pessoa que faz as perguntas dentro de uma entrevista é o entrevistador e a pessoa que responde, né, a essas perguntas nós chamamos de entrevistado. Certo, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Uma entrevista, principalmente oral, não se resume a um ato mecânico em que alguém pergunta e alguém responde. O mais natural é que ela se dê de maneira fluida, né, espontânea, como em uma conversa do dia a dia, mas guiada pelo entrevistador que já elaborou previamente questões ou tópicos a serem considerados durante o momento do diálogo, que tende a ocorrer em turnos alternados de fala, né, quando ocorre de maneira oral. Quando a entrevista acontece de maneira escrita, ela tende a ser mais direta e menos descontraída, né? Então, às vezes você faz ali uma entrevista de forma escrita, o entrevistador ele só vai responder realmente o básico ali de forma direta. Quando é de forma oral, não. Nós temos aí a possibilidade de surgir novas perguntas, né? Você estrutura a entrevista, mas ela acontece uma dúvida que você tem ali na hora,
como entrevistador e aí o entrevistado responde, né? É uma forma mais descontraída de você fazer essa entrevista. Vamos continuar. Então, para estruturar uma entrevista, né, antes de mais nada, é preciso definir o quê? O tema ou a pessoa convidada. Né? Eu preciso definir qual é o assunto e que pessoa eu vou chamar para entrevistar sobre esse assunto. Caso a entrevista parta de um tema específico, é necessário selecionar a pessoa a ser entrevistada considerando o tema. Então, eu tenho um tema, né? Tenho aí um assunto que eu vou precisar entrevistar, vou precisar saber, e aí eu tenho que chamar alguém que seja específico desse tema, específico desse assunto, para então eu ter aí as respostas que eu pretendo, tá bom? Também é importante pesquisar sobre o assunto da entrevista, né? Sobre o entrevistado e sua relação com o assunto. Então, eu preciso, né, entender do assunto um pouquinho e também conhecer conhecer o entrevistado para ele poder, para eu poder também ter aí uma certa bagagem, né, para fazer essa entrevista. E para facilitar o processo de interlocução, o entrevistador, então, deve elaborar questões claras e objetivas, né? Nada aí muito e que dificulte, no caso, essa entrevista. Para perguntar à pessoa entrevistada que caibam na duração combinada do encontro entre os interlocutores. Então, você já elabora aí algumas perguntas, né, a essa pessoa entrevistada, que vão caber, no caso, então, vai caber na duração, né, do horário ali que vocês marcaram o encontro, tá bom? Nós vamos ver agora, então, uma entrevista, né, uma entrevista de forma escrita, aí com um aluno, né, ó. O tema, então, é sobre viadutos, construção de viadutos. E aí a entrevista começa assim, ó. Se alargar rodovias, construir viadutos, vai gerar mais carro, diz Caio 11. Paulo Saldanha, de São Paulo, 13/2/2019. Aluno de 6º ano da Escola Municipal Maria Aparecida do Nascimento, na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, Caio Gomes tem 11 anos. Né? Então, estamos falando de uma entrevista com esse aluno do 6º ano de 11 anos. Mora no mesmo bairro com a mãe, que trabalha em uma empresa de limpeza, e o irmão mais velho. Mesmo distante, mais de 40 quilômetros do centro, o trânsito e a quantidade de carros no seu bairro incomodam o estudante. Né? Então, é o incômodo que ele tem aí. Aí ele tem uma aspas, né, que a gente utiliza para colocar a fala dele. Ó. Se investir mais em carros, alargar mais rodovias, construir mais viadutos, isso vai gerar mais carro ainda, disse ele, refletindo sobre problemas de mobilidade. E aí nós vamos começar então a ver as perguntas e as respostas que foram feitas aí ao Caio. Você gosta de morar aqui? De que mais gosta? E ele responde: eu gosto mais das lojas que ficam por perto e de algumas praças que ficam grudadas nas outras. Já as coisas que eu não gosto são os motoristas que não respeitam os pedestres. Olha só, né? Uma criança de 11 anos falando aí. Tem muitos carros por aqui? Ele responde: tem muito carro. Você já presenciou acidentes? Eu já vi um. Foi um cara que estava na ciclovia e o carro invadiu a ciclovia. Então ele quase bateu no cara, ele quase caiu. Continuando. Por que isso acontece? Os motoristas são mal educados, a sinalização não é boa? E aí o Caio responde: depende dos dois. Às vezes são mal educados ou são as sinalizações que estão muito ruins, entre outras coisas. Aqui tem muito trânsito, as pessoas perdem muito tempo paradas, é caótico por aqui? Aqui é muito trânsito, tem muito carro, as pessoas perdem muitas horas no trânsito. Às vezes tem motociclistas que passam em frente ao trânsito, atrapalhando mais do que já está. Tem algum jeito de resolver o trânsito? Já pensou em algo? Olha só o que uma criança de 11 anos responde. Sim, estimular as pessoas a saírem dos carros e usarem o transporte coletivo, andarem mais a pé, investirem mais na cidade para deixar as pessoas mais seguras para poder andar mais nas ruas, andar no transporte coletivo. Você acha que o transporte coletivo é bom? Como hoje em dia não investem mais em transporte coletivo, ninguém quer usar.
e acham mais confortável ir de carro. Aí fica muito carro na rua, muito trânsito, muita perda de tempo. Mais uma pergunta para o Caio. Você anda de bicicleta? Minha mãe não deixaria nunca, mas nunca andar de bicicleta aqui. Ela não acha muito bom andar de bicicleta por causa das ciclovias e da segurança da cidade. Já de carro, minha mãe já até pensou em ter um, mas está muito difícil. E no seu bairro, o que você mudaria aqui para deixar melhor? Colocaria bancos, faróis e faixas onde não tem. Consertaria os asfaltos, as calçadas e investiria mais em transporte público. Estimularia as pessoas a não usarem os carros, mas a andarem de coletivo e a pé. Andar de bicicleta, construir ciclovias. Você comentou que há muito trânsito, muitos carros. O trânsito é culpa de quem? Do governo ou das pessoas? A culpa é dos dois. Primeiro, do governo. O governo não investe muito em transporte coletivo, investe mais em carros. Se investir mais em carros, alargar mais rodovias, construir mais viadutos, isso vai gerar mais carro ainda. E assim eles vão pegar mais gasolina e as pessoas vão comprar mais gasolina. Já as pessoas pensam em si, não querem usar o transporte coletivo, não querem andar a pé e de bicicleta. Tem alguns que são até mal educados com o trânsito, certo? Então nós temos uma entrevista aí com um garoto de 11 anos que era morador ali da região, né, onde se estava vendo a situação de um viaduto. Tá? Temos perguntas e respostas, um entrevistado e um entrevistador, tá bom? Nós vamos então analisar agora essa entrevista. Eu já fiz a leitura aí para vocês, né? Nós fizemos uma leitura completa do texto e agora nós vamos analisar essa entrevista. Quem é o entrevistado? Geralmente isso vem aí no primeiro, né? Logo no início da entrevista. Se for de forma oral, a pessoa se apresenta, né? Ou o próprio entrevistador faz essa entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o fulano de tal, que é especialista nisso, ou que vai falar disso, né? Sobre o nosso tema. Ou o entrevistador, ele pode pedir que o entrevistado se apresente. Nesse caso aqui, o entrevistado é o Caio Gomes, né? Um estudante de 11 anos. Então, o entrevistador poderia apresentar, olha, nós estamos aqui hoje com o Caio Gomes, um estudante de 11 anos, morador, né, de tal cidade. E da mesma forma que ele poderia se apresentar, eu sou o Caio Gomes, estudante tenho 11 anos, sou estudante, né, e morador lá do bairro fulano de tal, de onde, né, nós temos aí a entrevista, certo? Muito bem. Qual é o principal assunto tratado nessa entrevista? Então, o principal assunto é o problema da mobilidade urbana, isto é, a quantidade de carros usados na cidade e os problemas que causam, bem como o pouco uso de quê? Transportes coletivos, tá? Então, é o principal assunto, né? O que está tratando ali aquela entrevista? Esse problema de mobilidade urbana, né? A quantidade de carros que são usados ali na cidade, os problemas que essa quantidade de carros estão causando, né? E como é pouco o uso de transporte coletivo, como as pessoas estão utilizando pouco, né, esse transporte coletivo. Para isso, o entrevistador precisaria realmente conhecer a cidade, entender um pouquinho, né? Vocês veem lá que as perguntas elas são direcionadas, entender um pouquinho dessa temática, e perguntar e trazer o Caio, né, que é um morador ali, é uma criança, para entender então esse processo de mobilidade urbana, tá bom? Então, continuando, qual é a opinião do entrevistado sobre esse assunto? Vejam que nós sabemos quem é, o assunto dessa entrevista e a opinião que o Caio vai ter aí sobre esse assunto. Então, o entrevistado acha que as pessoas deveriam usar menos carros e mais transportes coletivos, além de bicicleta e andar a pé. Então, essa é a opinião que o Caio traz, né? O entrevistado traz sobre o assunto. As pessoas deveriam usar menos carros e mais transportes coletivos para dar uma amenizada aí na situação da mobilidade urbana, né? Além de andar de bicicleta
e andar a pé também. Será que só isso resolveria, né, essa situação da mobilidade urbana na cidade? Muito bem, vamos para a próxima. Ainda assim, né, falando no caso da opinião dele, né? Além disso, acredita que os responsáveis pelo trânsito são tanto o governo quanto as pessoas, né? Além dele falar ali da questão do transporte coletivo, né, de andar de bicicleta ou a pé, ele entende que tanto o governo quanto as pessoas são responsáveis, né, pelo trânsito estar do jeito que está. Então, o primeiro, ou seja, o governo, por investir mais em carros do que em transporte coletivo, e a população por ser egoísta e não fazer tanto uso deste último, né? Então, no caso do transporte coletivo, tá? Então, o governo, porque ele investe muito em carro, com isso vai ter mais consumo de gasolina, enfim, né? Gerar mais impostos e daí por diante. E a população, por não usar tanto o transporte coletivo. Só que aqui tem uma série de situações, né, gente? Tem a questão da segurança, tem a questão da praticidade, de você ter o seu transporte. E aí realmente vem a falta de investimento do governo, certo? Muito bem, vamos continuar. Que solução o entrevistado apresenta para o problema apontado por ele? Caio Gomes propõe que os asfaltos e as calçadas sejam consertados, né? Cadê? Asfaltos e calçadas sejam consertados, que se invista mais em transporte público, que estimulem mais as pessoas a não usarem carros e a andarem mais a pé ou por meio de transportes coletivos. Essa é a solução que ele apresenta, né? Além da construção de ciclovias que viabilizem o uso de bicicletas. Todas essas ações visam diminuir o trânsito na cidade. Então aqui o Caio ele traz como solução aí para esse problema, né, investir em transporte coletivo, estimular as pessoas a não usarem carro, né, andarem mais a pé, usar realmente um transporte coletivo de qualidade, né, construção de ciclovias, para poderem ser utilizadas as bicicletas, né, e todas essas ações vão melhorar o trânsito aí na cidade, a questão da mobilidade urbana. Certo, pessoal? Muito bem, então nós fizemos a análise aqui, né, do que o Caio apresenta. E aí nós precisamos falar de mais algumas situações para vocês quando a gente fala de entrevista, certo? Muito bem, e aí agora eu peço que a atenção de vocês total para esses pontos que nós vamos, alguns pontos que a gente precisa discutir ainda, tá? Primeira coisa, tudo comunica, tá bom? Tudo comunica. Então, todos os elementos dentro de uma entrevista, eles vão comunicar, certo? A sua roupa, né? A linguagem corporal, você movimentar muito o braço ou não, né? Se você vai com uma camiseta, você precisa... Depende muito do tipo de entrevista, né? A tonalidade da voz, né? De como que você vai estar ali falando, se você vai se exaltar, se você não vai. Até a fala, né? E o próprio silêncio, quando você se cala, eles emitem mensagens, né? Que são importantes aí no contexto da comunicação. Então, olha só. Nós temos, por exemplo, uma roupa adequada para ir em cada lugar, né? Eu uso uma camiseta para ir, né, à praia ou para ir, né, lá no mercadinho. Eu tenho uma roupa mais adequada para ir, né, à igreja, ou enfim, em qualquer lugar ali que seja, né, um templo de religiosidade. Eu uso bermuda, eu uso calça, sapato fechado, sandália. Isso tudo vai depender de como que vai ser tratada a entrevista. Se você vai para a entrevista ao ar livre, talvez você fique mais à vontade para isso. Se você não for, aí não tem como, né? Você precisa, então, estar adequado ali para determinado momento. Se, por exemplo, você altera um pouco a sua voz, né, com o entrevistador, vai dizer que você não está gostando da entrevista. Ele faz uma pergunta para você que não seja ali o que você, né, que você se incomode, que você não tenha aí, então, um certo interesse em responder, você já vai mudar o tom de voz ou então você vai ficar em silêncio.
esse ficar em silêncio também diz muita coisa, né? Ah, não quero responder, não vou responder essa pergunta. Não sei se vocês já viram aí em reportagens, em alguns programas de televisão, nós temos, né? Quando o entrevistador, ele se poupa de falar, né? De não quero falar porque nós não vamos comentar sobre o assunto, ou de repente ele não quer comentar sobre aquele assunto porque envolve mais pessoas, né? Nós temos aí esse tipo de entrevistas, tá bom? A entrevista de emprego também é uma forma de entrevista oral. Geralmente essa entrevista ela é uma entrevista oral, né? Que tem o entrevistador e a pessoa que está buscando ali o emprego também, no caso, vai ser o entrevistado. E aí você precisa estar utilizando, né, a voz adequada, a roupa adequada, como que você vai falar com aquela pessoa. A nossa linguagem em si, gente, já fala disso. Se for uma entrevista de emprego, né, você não pode falar de qualquer jeito, você não pode estar usando gíria, você não pode estar utilizando termos que você fale com o seu colega. A mesma coisa é com uma entrevista mais que não é tão informal, né? Uma entrevista mais informal. Então aí você pode falar gíria, falar da forma que você entende, ele tem uma linguagem mais tranquila. Mas se não for, vamos tentar utilizar a linguagem correta, utilizar a língua portuguesa, a língua portuguesa de forma correta. Vocês viram ali que na entrevista do Caio, né, de apenas 11 anos, ele de forma escrita é muito bem explicadinho, ele é muito objetivo. Na entrevista que nós vimos também no início, uma entrevista de forma oral, nós temos ali um pesquisador falando corretamente, vestido corretamente para aquela entrevista. Se ele fosse de repente ali com uma bermuda, né, ou de camiseta, talvez vocês não tivessem prestado tanta atenção quanto deveriam, né, o assunto que ele estava trazendo naquele momento. Mas ele poderia estar de bermuda e de camiseta na beira de um rio onde se faz ali o consumo do pirarucu, né, a pesca do pirarucu. E aí seria de forma tranquila. Se você estivesse entrevistando um pescador, também de forma tranquila. Só que nós estávamos dentro, né, de um estúdio, precisaria então ter aí todo um aparato para essa entrevista. Certo, pessoal? Então, nós tratamos hoje do gênero entrevista, tá? Entrevista oral, entrevista de forma escrita. Nós vimos esses dois tipos de entrevista. E como que você deve se comportar perante essas duas entrevistas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.